A coluna de hoje eu escrevi em parceria com o amigo José Marciano Monteiro, que é professor e doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande. E o nosso tema de hoje é tema do dia atual: a importância do voto útil e os custos de um segundo turno para presidente. Nas últimas semanas, você deve ter ouvido falar em voto útil. Há em curso no país um movimento não apenas por parte das lideranças políticas, mas também por artistas, profissionais liberais e segmentos sociais diversos em prol do voto útil. Deve ter ouvido falar também que as pesquisas eleitorais dos institutos de maior credibilidade do país vêm sinalizando que a campanha presidencial está polarizada. Vamos começar pelo fim. A polarização não é, em hipótese alguma, algo ruim e tem sido uma das características do jogo democrático nas últimas décadas. Nas maiores democracias do mundo, a polarização quase sempre se faz presente e nem por isso tem se tornado um problema. O problema que se apresenta nesta eleição presidencial em nosso país decorre do conteúdo que tem circulado e se transformado em agenda pública por parte de uma das candidaturas. Algo que não se restringiu a este período eleitoral, mas vem acontecendo desde 2018. Estamos nos referindo à sinalização que um dos polos majoritários da disputa eleitoral tem realizado em torno de agendas antidemocráticas, que vão desde a aceitação ou não aceitação, aliás, dos resultados das urnas, à descrença no sistema eleitoral, passando por ataques à mais alta corte do país. O perigo reside nesta forma de fazer campanha, de acordo com a literatura política, para sufocar ou matar a democracia. Não necessariamente necessitamos usar os canhões como antigamente, mas sim modificar as regras do jogo, matando a democracia por dentro do próprio sistema. Portanto, esta não se trata de uma eleição normal. Uma eleição normal ocorre quando a polarização se estabelece entre candidatos que cultivam o espírito republicano e respeitam as regras do jogo democrático. Há quem diga que os principais candidatos a presidente são iguais e que eles não têm projetos. Um grande engano. São candidatos muito diferentes que possuem sim e defendem projetos, mas que são projetos totalmente diferentes de país. Os projetos em disputa envolvem agendas de governos que alicerçam valores referentes a que tipo de sociedade queremos construir. Aos que defendem um projeto de país alicerçado em valores da inclusão social e do respeito aos direitos humanos, mas há também os que dialogam com a barbárie e o não reconhecimento das minorias como sujeitos de direitos. Aos que defendem a democracia liberal, representativa, plural, participativa, mas há também os que exaltam uma sociedade militarizada com saudosismo dos valores cultivados e difundidos no período da ditadura civil-militar em nosso país. Há, portanto, os que acreditam nas instituições democráticas e aqueles que querem destruí-las. Assim, a polarização, na prática, se dá em torno da disputa de projetos de país. É por isso que, diante desses modelos diferentes que estão em disputa nesta eleição, em uma conjuntura atípica, a campanha do voto útil se faz necessária. A possibilidade de uma terceira via se consolidar neste cenário é quase impossível, já que as pesquisas têm apontado a consolidação do desejo do eleitor nos dois principais concorrentes. A possibilidade dos votos dos candidatos que estão em primeiro e segundo lugares na disputa migrarem
para o terceiro ou quarto lugar colocado praticamente inexiste. Porém, o movimento contrário, ou seja, o eleitor deslocar seu voto do terceiro ou do quarto colocados para os que estão em primeiro e segundo lugares, se encontra dentro de uma realidade lógica, racional e realista. O voto útil, nesse contexto, sinalizaria ainda no primeiro turno qual projeto de sociedade queremos e quais valores pretendemos cultivar. Nem sempre, em eleições, votamos naquele que queremos ou que desejamos. As circunstâncias, algumas vezes, nos conduzem a escolher aquele que tem mais condições de derrotar os que não desejamos que sejam eleitos pelo tipo de projeto que eles têm para o nosso país, principalmente quando dialogam abertamente com práticas misóginas, racistas e autoritárias. Daí a importância de refletirmos sobre os custos de um segundo turno neste contexto. O primeiro custo, e certamente o principal deles no momento, é a real possibilidade de aumento da violência e da intolerância política, sobretudo nesta reta final. Temos acompanhado, através dos meios de comunicação, quase que diariamente, agressões físicas e morais, além de ataques a tiros, muitas vezes seguidos de morte, provocados pelo ódio político. Há, em curso, valores sendo cultivados em torno do comportamento e atitudes que geram violência, e é muito fácil perceber de que lado o incentivo à prática da violência está partindo. Se a eleição está polarizada, com pouquíssimas chances dos candidatos de terceira via passarem para um segundo turno e mudarem completamente o resultado da eleição, que praticamente já está dado, para que segundo turno? Para dar margem a mais violência? Quantos mais terão que morrer? Não é normal um candidato à presidência ter como um dos principais símbolos de sua campanha o gesto de fazer uma arma com as mãos. Por quê? Pós-redemocratização do país, ainda hoje, os mesmos que exaltam a violência são os que desejam o retorno da ditadura e o fechamento da instituição que tem por finalidade garantir e proteger o que está escrito na Constituição de 88. Minha gente, há tantos problemas na sociedade brasileira que vão da fome à pobreza, da concentração de renda às desigualdades, das questões ambientais ao desemprego, dentre tantos outros. Não deveriam ser essas as preocupações de todos os candidatos? O segundo custo de ter um segundo turno está relacionado ao aumento de mais tempo a ser dedicado pela nação à intensificação de um processo eleitoral traumático e ainda a injeção de mais dinheiro público para empurrar uma eleição para outro turno, em que as chances são praticamente nulas em relação à alteração do resultado eleitoral. Ou seja, salvo a ocorrência de uma hecatombe, Luiz Inácio Lula da Silva será eleito novamente presidente da República. Nenhum analista sério, com base em dados sérios e com os pés na realidade, cogita a hipótese de que Jair Bolsonaro seja reeleito. O atual presidente ultrapassa os 40% de rejeição e 50% de reprovação de governo. Isto significa um saco de chumbo amarrado nos pés. O terceiro custo de um segundo turno é a consequência do que acabamos de explicar. Caso haja um segundo turno, o Brasil verá um dos maiores balcões de negócios já instalados nessa república. Fora a turma do vira-casaca, uns cobrarão caro para ficar no barco furado de Bolsonaro e, especialmente, os que foram candidatos aproveitarão para encontrar oportunidades de pagarem as suas contas de campanha. Por outro lado, valorizarão o passe sob o argumento de ajudar na consolidação da vitória de Lula. E o que isso significa? Mais figurões na fila para ocupar espaços no governo.
Aumentarão, assim, os compromissos assumidos pelo futuro presidente. Esse comprometimento influenciará diretamente no quarto custo de ter um segundo turno, que é a construção da governabilidade. Não temos ainda ideia do tamanho do apoio do Congresso que o presidente eleito terá e precisará para governar. Daí, ao invés de um, serão dois custos: um para bancar a turma do pula-pula, que não vive sem governo, e outro para bancar a adesão dos candidatos a presidente derrotados no primeiro turno. O próprio orçamento secreto tem que ser derrotado também. E um quinto custo virá na sequência e causará impactos negativos, por exemplo, na construção e execução de políticas públicas e no comprometimento da máquina. É muito provável que, se houver segundo turno, o atual presidente Jair Bolsonaro, que é o segundo colocado nas pesquisas e que já entregou as mãos e os pés ao Centrão, provavelmente fará um esforço ainda maior para entregar o resto do corpo e a alma do nosso país para tentar, em vão, ultrapassar o primeiro colocado nas pesquisas. Desse modo, o próximo presidente, depois de eleito e empossado, mediante mais compromissos assumidos, estará ainda mais engessado para realizar o que o país precisa. Se houver um segundo turno, o Brasil, que tem urgência em restabelecer políticas públicas responsáveis nas mais diversas áreas, como meio ambiente, assistência social, o povo está com fome, educação, economia, saúde, infraestrutura, dentre outras, estará adiando por mais um mês a possibilidade de rearrumação imediatamente da casa. Reaparece assim, mais uma vez, o custo do tempo, ou melhor, da perda de tempo. Ao invés de começar a planejar imediatamente um processo de transição, se é que ele existirá e será pacífico, perderá mais um mês com um segundo e traumático processo eleitoral. Enfim, caso haja um segundo turno, além do resultado da eleição para presidente dificilmente ser alterado, estamos diante de uma grande certeza: todos esses e outros custos serão pagos pela nação, serão pagos por mim e por você, seja à vista, ainda no governo Bolsonaro, ou a prazo, um pouco mais adiante, no futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva.